Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão da prova de matemática do vestibular da UNEV 2023. Questão número 10. Os raios de duas circunferências concêntricas são respectivamente R da circunferência externa, Rzão da circunferência externa e Rzinho da circunferência interna. A área de um determinado setor circular da circunferência de raio Rzão é de 1,5 vezes maior que a área do setor circular de raio R, considerando-se que esses setores têm o mesmo ângulo central. Pode-se então afirmar que a razão entre os raios Rzão e Rzinho nessas circunferências é, respectivamente, letra A, raiz de 3 sobre 2, B, raiz de 6 sobre 2, C, 3 sobre 2, D, raiz de 3, ou E, 9 sobre 4. Bom, vamos iniciar primeiro lembrando, como que a gente pode calcular uma área de um setor. Bom, por regra de 3, de uma forma bem simples, a área de uma circunferência equivale a 360 graus, ok? Como que eu calculo a área de uma circunferência? Π Rzão ao quadrado, é o raio, tá? E isso equivale a quanto? A 360 graus. Chamamos esse ângulo aqui da figura, vamos representar ele como sendo θ, ok? Então, um ângulo de θ graus vai apresentar uma área do setor, que eu vou chamar de A7, tá bom? Então, a área do setor vai ser o quê? Se eu fizer o cruz-credo, vai ser π Rzão ao quadrado vezes 360, dividido por quem? Perdão. Π vezes πr ao quadrado vezes θ, dividido por 360, ok? Então, nós temos isso aqui, ó. Essa daqui vai ser a área do meu setor. Ok, Guilherme. Então, já que nós temos a área do setor, a gente pode fazer a relação, visto que ele fala que a área do setor circular de raio Rzão é 1,5 vezes maior que a área do setor circular Rzinho. Então, vamos escrever isso. A área do setor 1,5 também pode ser escrito como sendo 3 sobre 2, tá bom? Vezes a área do setor menor. Eu vou chamar S minúsculo, tá bom? Então, quem é o setor maior? A gente pode representar como sendo π vezes Rzão ao quadrado vezes θ, dividido por quem? Por 360 graus. Do outro lado, nós temos o seguinte, 3 sobre 2 vezes quem? Que é a área do setor pequeno? π vezes o raio, que é Rzinho ao quadrado, vezes o mesmo ângulo θ, dividido por quem? Por 360. Se você notar, dá para a gente cortar aqui algumas coisas. Dá para eu cortar o π com o π, o θ 360 com o θ 360. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o seguinte, ó. Se eu passar o Rzinho dividindo, nós vamos ter Rzão ao quadrado sobre Rzinho ao quadrado é igual a quem? 3 sobre 2. Isso daqui é o mesmo da gente escrever isso aqui, ó. Rzão sobre Rzinho, que é o que ele está pedindo, ao quadrado é igual a 3 sobre 2. Ok, Guilherme, e aí? Bom, ao chegar nesse ponto, nós podemos extrair a raiz quadrada dos dois lados. Ok? Então, vamos extrair a raiz quadrada aqui dos dois lados. Vou extrair a raiz quadrada desse lado e vou extrair a raiz quadrada desse lado. Então, o que nós vamos encontrar? Raiz quadrada de Rzão sobre Rzinho ao quadrado, cancela, vai ficar Rzão sobre Rzinho, é igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2. Pô, Guilherme, não tem alternativa assim, tem 3 sobre 2. É a resposta? Não. Nós vamos ter que racionalizar isso daqui, ok? Então, como que eu racionalizo? Eu multiplico o denominador pela mesma raiz, ó. Denominador e numerador da fração pela mesma raiz. Então, quando eu faço isso, nós vamos encontrar o seguinte, ó. Rzão sobre Rzinho é quem? Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Então, portanto, isso daqui vai dar o quê? Raiz de 6 sobre
2, tá bom? Então, o que confere pra gente aí, ó, gabarito, letra B de bola, ok? Então, uma questão bem legal, né? Uma questão tranquilinha. Espero que tenha ficado claro. Um forte abraço. Valeu!